Paz do Senhor, eu sou a professora Adélia da classe Conectar Mais e hoje nós vamos estar estudando a lição 8, que tem por título A Minha Paz Vos Dou. O versículo do dia de hoje se encontra em João, o capítulo 14, o versículo 27, que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O ponto-chave da lição diz assim: a paz que Jesus dá enche-nos de certeza e confiança de que ninguém é capaz de nos separar do amor de Cristo. O tópico 1 logo pergunta o conceito de paz. O que é paz? Para a gente entender a lição de hoje, a gente tem que entender o significado de paz na concepção do reino e de paz na concepção do mundo, na concepção humana. Se nós formos procurar nos dicionários ou talvez no Google, a gente vai encontrar o significado de paz da seguinte forma: que paz é a ausência de guerras, de que paz é a ausência de conflitos. Mas Jesus, como nós lemos aqui no versículo do dia, diz que ele nos daria uma paz que não é a paz que o mundo dá. Ou seja, nós estamos falando de duas concepções de paz. A paz do mundo só existe quando não há guerras, quando não há conflito. Agora, quando é a paz de Cristo excede isso. A paz de Cristo é a paz que você sente mesmo estando em guerra, mesmo estando em conflitos. É uma paz em que você estando no monte ou no vale, você sente a plenitude da paz que vem do céu. Porque para nós entendermos essa concepção, nós temos que ter em mente que a nossa paz não está fundada ou baseada em coisas humanas. A nossa paz não está depositada na estabilidade de um governo, não está depositada na estabilidade financeira, não está depositada na estabilidade familiar. A nossa paz está estabilizada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Essa rocha não se abala. Por isso que a Bíblia diz que a paz de Cristo, ela excede todo o entendimento humano. Porque mesmo estando em conflito, mesmo às vezes estando com enfermidade, mesmo estando um caos de problemas, a gente sente paz e gozo na alma. O tópico 1.1 vai falar sobre a paz do mundo. Nós vemos que no mundo há muitas tragédias, há muita violência. A todo tempo surge um foco de guerra, ou seja, nos países árabes, ou seja, nos países asiáticos, nos países ocidentais. A todo tempo surge um conflito e o mundo desenfreadamente busca sobre paz. A todo tempo, às vezes no próprio estado em que nós vivemos, há tiroteio, há crianças que morrem. E o mundo continua buscando uma paz desenfreada. E isso podemos ver por vários eventos e projetos que buscam a paz. Nós temos o Prêmio Nobel da Paz, nós vemos projetos sociais, nós vemos filosofias humanas, nós vemos religiões que ficam em busca da paz em meio aos conflitos. Só que, infelizmente, essas pessoas se frustram, porque essa paz só pode ser encontrada em Cristo Jesus, que é a paz em meio ao caos. O mundo, como a Bíblia já diz, jaz do maligno. O mundo só tem violência, você vê várias crueldades, você vê assassinatos. De em vez em quando, já não é nenhuma novidade nós ligarmos o jornal e ver alguma tragédia, seja ela familiar ou seja ela social. E isso nos aborrece. Quem não tem a paz de Cristo vive em constante caos. E essa paz só pode ser encontrada, como diz nas Escrituras, em Cristo Jesus, que é a paz em meio aos conflitos. Tópico 1.2 vai dizer: procurando a paz no lugar errado. Essas pessoas, como eu já disse, procuram a paz em algumas religiões humanistas, procuram a paz em alguns projetos, em meditação, só que elas procuram a paz no lugar errado. A paz que elas procuram é de fora para dentro,
Só que quando fora não está legal, quando fora está um caos, elas não acham essa paz. Só que a paz que nós sentimos é de dentro para fora. Ou seja, ela é independente. Ela independe das coisas que estão acontecendo por fora. Porque é uma paz que vem de dentro. É uma paz que vem do coração. É uma paz que só quem tem Jesus morando, só quem é morada do Espírito Santo consegue sentir, que é a paz que excede todo o entendimento, que é a paz que Mateus, Marcos, Lucas, João e todo o Evangelho e todo o Novo Testamento relata, que é a paz daquele que serve a Deus, que é a paz de Cristo Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o professor Joshua, da classe Conectar Mais, e agora nós vamos estudar o tópico 2 da nossa lição, que tem como título A Paz de Cristo. Como nós vimos, a paz que é procurada e oferecida pelo mundo significa a ausência de problemas ou o refrigério para as atividades. É a falta de guerra, a falta de tribulações, a falta de provações. Então, se o mundo está em guerra, não é possível ter paz. Se você está passando por alguma tribulação, você não pode ter paz. Mas a paz que Cristo nos oferece é diferente. Na paz de Cristo, mesmo que nós estejamos enfrentando tribulações ou adversidades, nós estaremos confiantes no Senhor quanto ao fim de todas as coisas. A paz que vem de Jesus não é uma paz qualquer. Essa paz não é a ausência de problemas, mas é a consciência de que, apesar dos problemas, Deus está no controle. E é por isso que a paz de Deus não pode ser compreendida pelos homens. Porque apesar dos problemas que o mundo enfrenta, apesar das crises financeiras e políticas, apesar da pandemia que nós estamos enfrentando, nós podemos desfrutar da bonança e estar felizes em Cristo Jesus. Essa é a paz que Paulo sentiu quando estava tão próximo da morte e disse que combateu o bom combate, guardou a carreira e manteve a fé. Essa é a paz que Estevão, quando era apedrejado até a morte, tinha quando pediu que Jesus recebesse o seu Espírito. Meus irmãos, a paz que Jesus nos oferece, ela é diferente da paz do mundo, porque a paz do mundo é simplesmente a ausência de problemas. Mas a paz que Jesus nos dá é a confiança de que, mesmo em meio aos problemas, às adversidades, às lutas, às provas e às tribulações, nós podemos confiar em Jesus, que é o nosso Redentor. O tópico 2.1 tem como título A Verdadeira Paz. E eu convido você a ler as Escrituras comigo em João, capítulo 16, verso 33. Diz assim a palavra de Deus: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus estava ensinando os seus discípulos o que aconteceria na sua partida, o que aconteceria nos últimos dias do ministério de Jesus. E ele estava dizendo para eles que eles passariam por muitas tribulações, por muitas perseguições. Aliás, isso foi uma marca recorrente dos ministérios dos apóstolos. Muitos daqueles discípulos de Jesus, muitos daqueles apóstolos morreram por causa da perseguição aos discípulos de Jesus. Jesus não estava prometendo que não haveria tribulação. Jesus não estava prometendo que não haveriam problemas. Essa é a marca da paz do mundo, a ausência de problemas, a ausência de guerra. Mas aqui, embora nós sejamos atingidos pelas tribulações, nós não seremos destruídos, porque mesmo em meio às tribulações, nós podemos descansar em Jesus. É sobre isso, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, quando ele diz que a tribulação começa nos trazendo perseverança e no final nos traz a esperança, e a esperança nos faz cheios do Espírito Santo, porque ela é depositada em Jesus. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que o mundo luta contra as tribulações porque quer ter paz, quer ter ausência dos problemas. Mas os discípulos de Cristo, mesmo em meio às tribulações, eles procuram uma maneira de se alegrar, porque é em meio às tribulações que nós nos aproximamos de Deus. É uma fórmula simples. Quando um cristão, quando um discípulo de Cristo vê a tribulação, vê as dificuldades da vida, ele percebe que pelos seus próprios méritos, que pelas suas próprias forças, ele não pode enfrentar essa tribulação. Então ele vai procurar socorro em Deus. Ele vai procurar as suas forças em Deus. Ele vai descansar em Deus.
E é por isso que a tribulação nos aproxima de Deus. Porque na medida que nós encontramos com as provações e tribulações da vida, nós percebemos cada vez mais que precisamos ser dependentes de Deus. Então nós devemos aprender com as tribulações. Muito pelo contrário do que o mundo prega, que é a ausência dos problemas, a ausência das tribulações. Mas é em meio a essas provas, é em meio às dificuldades que nós passamos da vida. É nos momentos que nós não conseguimos aquilo que queríamos, que somos reprovados em um concurso, que as coisas não acontecem como a gente queria, que nós crescemos em Cristo e nós passamos a depender mais de Cristo. O mundo muitas das vezes vai nos ensinar a esquecer os nossos problemas e lidar com outras coisas, a apagar da nossa memória todas as coisas ruins que nos aconteceram. Mas Jesus faz com que nós, mesmo em meio à tribulação, nos tornemos pessoas que estão felizes em Cristo, na bonança de Cristo e aprendendo cada vez mais sobre Deus. Então, em meio às tribulações, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos comportar como Davi, no Salmo 42, nos versos 5 e 6, que disse assim: Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. O nosso tópico 2.2 tem como título A Reconciliação que Trouxe Paz. Acompanhe comigo a leitura de Romanos, capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, as Escrituras nos apresentam dois tipos de paz que são proporcionados por Jesus. A primeira é aquela que nós estudamos anteriormente, a paz nos nossos relacionamentos e a paz diante das tribulações e provações que nós enfrentamos na vida. Mas existe um outro tipo de paz, a paz com Deus, que é proporcionada por Jesus. Veja bem, quando nós estamos na carne, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E é o próprio apóstolo Paulo que vai dizer que nós somos, por natureza, inimigos de Deus e filhos da ira, e ele diz isso em Efésios 2. Por isso, todo aquele que não é salvo ou não deposita sua fé em Jesus Cristo, ele é, por natureza, inimigo de Deus e merecedor da ira de Deus, merecedor do inferno e da condenação eterna. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele fez com que todos os nossos pecados fossem punidos nele e o mérito de Cristo passasse para nós. Esse é o mistério, essa é a doutrina da justificação pela fé. E só assim nós podemos alcançar a paz com Deus. Essa é a morte redentora de Cristo na cruz do Calvário. É a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, que trocou a culpa pelos nossos pecados, pelos méritos de Cristo. Se fosse pelos nossos próprios méritos, Deus olharia para os nossos pecados e nós seríamos condenados. Mas quando Deus olha para nós agora, quando Deus Pai olha para nós, Ele vê os méritos de Cristo e os nossos pecados sendo punidos em Jesus na cruz do Calvário. Essa é a paz com Deus que é proporcionada por Jesus. Portanto, existem dois tipos de paz. Aquela paz mediante as aflições, mediante as tribulações, mediante as provações que a gente enfrenta na vida, e a paz com Deus, que só é alcançada por causa da morte vicária de Cristo, pela redenção de Cristo na cruz do Calvário, pela justificação, pela fé. Nós só podemos ter paz com Deus porque os nossos pecados foram punidos em Cristo e os méritos de Cristo passaram para nós. E é por isso que hoje nós podemos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. É por isso que hoje todo cristão recebe o dom do Espírito Santo e pode falar com Deus. Porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou a culpa pelos nossos pecados. A paz do Senhor jovem da classe Conectar Mais. Eu sou o professor Diego e a gente vai falar agora sobre o tópico 3 da nossa lição. Ele tem por título Um Reino de Paz. E aqui no tópico 3, Deus ele tem pra gente uma promessa de paz, mas ela vai se cumprir de forma plena, de forma totalmente completa ao chegarmos aos céus. Em Cristo nós encontramos paz aqui nesse mundo, mas de forma plena o mundo vai viver sob paz quando nós estivermos, nós, a igreja,
estivermos juntos dos braços do Pai. O tópico 3.1 da nossa lição, ele tem por título Uma Paz Eterna. E antes de começar a dissertar um pouco sobre esse tópico 3.1, eu gostaria de fazer uma leitura na palavra, que se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo de 2 ao 4. Diz o seguinte: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse texto de Apocalipse ele é muito forte. Ele é um texto que traz uma certeza de que a paz que Cristo prometeu para a sua igreja, ela perdurará por toda a eternidade. E aqui, as promessas que Deus tem para nós, elas são de um lugar sem dor, de um lugar sem morte, de um lugar onde não existirá mais lágrima, senão lágrima de alegria. É um texto que eu me identifico demais com esse texto, e todas as vezes que nós nos encontrarmos em momentos de dificuldade, nós temos que mentalizar que aquilo que Deus tem preparado para a gente, ele é muito superior a todo e qualquer sofrimento, dificuldade que nós estejamos passando aqui nessa vida. A promessa que Deus tem para nós é uma promessa que ela se cumprirá por toda a eternidade. Então você, igreja, que está passando por dificuldade, fique tranquilo, porque a paz que Cristo ele promete para esta vida, ela perdurará também por toda a eternidade. No tópico 3.2 da nossa lição, que tem por título Além da nossa compreensão, Cristo ele vem trazer uma mensagem que essa paz ela excede o nosso entendimento. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa é uma paz que o mundo ele não consegue compreender. Cristo ele jamais disse que livraria a sua igreja de passar pelas aflições e dificuldades desse mundo, dessa vida. Até porque são essas tribulações, são essas dificuldades, esses problemas, são eles é quem forjam o caráter da igreja. São eles é quem fazem de cada crente uma pessoa melhor. Davi, o grande rei Davi, ele só foi o rei que foi porque ele teve muitos problemas para passar e ele resolveu todos eles. Davi enfrentou um gigante. Deus ele não livrou Davi de passar por esse combate, por essa luta, né? Mas em todo o processo, Davi ele foi sentindo que Deus ele estava com ele, e muitas das coisas que Davi fazia, ele fazia sempre colocando Deus à frente. Às vezes que Davi não colocou Deus à frente daquilo que ele tinha para fazer, o rei caiu. Então nós precisamos seguir exemplos assim como exemplos de Davi. A gente precisa aprender com os erros de Davi para não cometer os mesmos erros. Assim como Davi, outros diversos personagens bíblicos passaram por processos parecidos. Deus ele não livra você dos problemas, mas ele passa junto com você. Deus ele não livrou o povo de passar pelo deserto por 40 anos, mas todos os dias Deus ele colocava uma nuvem para proteger o povo no calor durante o dia, colocava a chama de fogo durante a noite para aquecer aquele povo, e ao amanhecer do dia o povo comia do maná, que era a provisão de Deus para a vida deles. Deus ele não livrou o povo de passar pelo deserto,
mas ele passou junto com cada uma daquelas pessoas que ficaram aquele período no deserto. Essa paz que o mundo não encontra, essa paz que o mundo não entende, nós entendemos. Deus ele não vai nos livrar dos problemas, mas ele promete que passará junto conosco por cada um deles. E ele não vai te dar provação maior do que você possa suportar. Essa é uma grande certeza que nós encontramos. E eu deixo a seguinte frase para a gente fechar esse tópico. Deus, ele só prova a quem ele quer aprovar. Se você está passando por dificuldade, entenda que você está sendo provado porque Deus, ele ama e ele quer te aprovar. Ele quer que você cresça com essa situação, ele quer que você cresça com esse problema. E ao final desse processo, você será uma pessoa mais madura, uma pessoa com um entendimento melhor sobre a vida e sobre o problema que você está encontrando. Como conclusão da nossa lição, nós encontramos a paz de Cristo como o melhor presente que o homem pode receber, porque nela está inserida esperança, está inserida o amor, a misericórdia de Deus também inserida nessa paz e alegria. Às vezes a gente passa por problemas, dificuldades, e a gente vê um irmão passando por dificuldade, por problema, e a gente olha para ele está sorrindo, né? Ele está feliz e enfrentando um problema, um câncer, está enfrentando algo terrível, mas aquele irmão ele já conseguiu compreender que pelo processo que ele está passando, ele tem um Deus que conforta o coração dele, ele tem um Deus que defende ele, que não priva ele de passar pelos problemas da vida, mas ele despeja a sua paz, a sua misericórdia sobre a vida dele. Fique com essa palavra, jovem, essa semana, medite na palavra do Senhor, assista nossos vídeos aqui, que é importante para a gente manter a classe conectada, até enfatizando o nome, né, da classe. A gente precisa estar mais conectado, então assista nossas aulas e compartilhe, curta nosso canal. Amém?